Nós vamos fazer contato com o coordenador estadual do MAB, o Movimento dos Atingidos por Barragens de São Paulo, o Biratã Dias. Bom dia, Biratã. Bom dia, bom dia. Ontem, o Movimento dos Atingidos por Barragens realizou diversos atos em muitas cidades do país, como Belo Horizonte, São Paulo, Fortaleza, Niterói e Capitão de Leone das Marques, no Paraná, todas com o mesmo mote: o preço da luz é um roubo. Eu queria que você falasse como é que foram essas manifestações e também a respeito das motivações desses protestos, Biratã. Muito bem, então bom dia, Glauco, bom dia aos ouvintes aí, telespectadores da Rádio Brasil Atual e da TVT. Ontem, então, o Movimento dos Atingidos por Barragens realizou essa série de atos nas distribuidoras de energia. Os atos eles são motivados por essa situação que as famílias estão passando, né? Hoje nós estamos vendo muitas famílias deixando de ter condições de comprar alimentação, de honrar com seus compromissos, por conta do preço abusivo da conta de luz. E tem mais aumento anunciado ainda para o ano que vem. E nós estamos vendo toda essa situação de carestia, de alto preço das contas de luz e, no contraponto, as distribuidoras de energia, as empresas do setor elétrico tendo lucros recordes, né? Então, essa situação para nós ela é muito injusta, né? Não dá para deixar as empresas estarem engordando seus caixas, distribuindo mais dinheiro para os acionistas, enquanto as famílias passam fome em casa. Inclusive o MAB destaca, no caso da Enel, distribuidora de São Paulo, que ela teve uma pequena queda na receita bruta, mas teve aumento de 26,2% no lucro líquido em 2020, comparado com 2019. Então a própria empresa, inclusive, afirma nos seus relatórios que a diminuição da distribuição de energia foi compensada pelos reajustes da tarifa. O que a gente tem na prática hoje, então, é um mecanismo de transferência de renda dos mais pobres para essas grandes empresas, o Biratã. Perfeito, Glauco, é isso mesmo, assim. No modelo energético que nós vivemos hoje, a gente vive num modelo que ele repassa todos os custos do setor elétrico para a conta dos consumidores. E se desenvolveu uma coisa muito perversa, que é as empresas, cada vez mais, elas desenvolverem mecanismos para colocarem mais na conta dos trabalhadores custos que não deveriam estar nas nossas contas. E custos que vão garantir uma taxa de lucro muito grande para as empresas. Como você citou o próprio exemplo aí da Enel, que durante a pandemia, com baixa natividade econômica, com todo mundo com plantas de produção parando por causa do coronavírus, né? Teve uma diminuição na quantidade de energia distribuída, mas teve um aumento nas suas receitas. E aí, como você bem colocou, esse aumento ela mesma esclarece que ocorreu por conta do aumento do preço da conta de luz. Então, esse mecanismo que garante o lucro das empresas, para nós, ele é muito injusto, né? E agora nós estamos vendo também com a situação da escassez hídrica, né? Com esse discurso da escassez, o governo federal lançou aí a bandeira da escassez hídrica, aumentando o preço da tarifa vermelha, criando a bandeira de escassez para as famílias, gerando esse discurso, né, que a problema é a crise hídrica, é a falta d'água, e transferiu essa conta para as famílias. E todos nós, as famílias brasileiras, estamos pagando essa conta aí, né? Nos cálculos aí do movimento, olhando as previsões do governo, nos próximos 8 meses aí, nós vamos estar, esses aumentos da bandeira hídrica, eles representam aí 27 bilhões de reais que vão sair do bolso das famílias brasileiras através das contas de luz e vão para o caixa das empresas. Um dinheiro a mais, um dinheiro extra, né? Muito acima do valor de custo de geração dessas energias. E esse é um aspecto importante que você toca, porque a gente já conversou aqui também no Jornal Brasil Atual com o Gilberto Servis, que também é coordenador do MAB, chamando a atenção para isso, por exemplo, a questão do esvaziamento dos reservatórios de hidrelétricas a partir de novembro de 2020, que ele não decorria exatamente da falta de chuvas, mas sim da gestão do setor elétrico. E quando existe esse discurso que você ressaltou, o Biratã, da crise hídrica, parece que a culpa é da natureza, que não tinha o que fazer, que é algo inesperado, mas a verdade é que se trata de um problema de gestão, fundamentalmente? Exato, Glauco. Fundamentalmente, na nossa análise, e até agora
não tem nada que refute isso ainda, né? É um problema de gestão, né? Se a gente for olhar pelos dados do Operador Nacional do Sistema Elétrico, né, os dados do próprio governo federal, né, do próprio setor elétrico, se a gente olhar a quantidade de água que entrou nas bacias hidrográficas das hidrelétricas nesse período, que entrou no lago das barragens nesse período, e a quantidade de energia que foi gerada, essa conta não bate. Né? Entrou mais água no lago das hidrelétricas do que foi gerado, do que passou pelas turbinas, né? E foi gerado de energia. O que isso dá de indício para a gente? Isso gera o indício que o setor elétrico, que hoje majoritariamente controlado pelas empresas privadas, tem forçado esse discurso da escassez do produto energia elétrica que eles controlam, né? Não aproveitando toda a água que entrou nas barragens. A grosso modo, a gente pode dizer, para simplificar, que as barragens as hidrelétricas deixaram de gerar energia nas turbinas, né? Permitiram que os seus reservatórios permanecessem no nível baixo para justificar o aumento do produto que eles produzem, que é a energia elétrica. Né, para justificar esse discurso da escassez da energia e esse grande aumento e esses 27 bilhões a mais que vão entrar aí para o bolso dos acionistas. E, infelizmente, Glauco, isso não é a primeira vez que ocorre. Né? Como eu disse, esse é um problema desse modelo que nós precisamos mudar, do modelo do setor energético brasileiro. Né? Para citar um exemplo, nós todos vimos aqui no estado de São Paulo o caso da AES, né? A AES, ela comprou hidrelétricas aqui do Rio Tietê, tem a AES Geração de Energia. Ela era a dona da Eletropaulo, né? Era a AES Eletropaulo, então ela produzia energia nas barragens dela no Rio Tietê, passava para a AES Eletropaulo, empresa do mesmo grupo AES, que passava para os consumidores. E nós vimos essa empresa aumentar o custo da energia nas suas barragens para repassar essa energia mais cara para os consumidores e aumentar seus lucros. Né? Isso daí foi julgado e declarado ilegal. Né? Tiveram que mudar a legislação brasileira por conta disso, inclusive. Né? Nós vimos o caso da mesma Eletropaulo aqui em São Paulo, que ela colocou nos custos dos custos de geração da empresa, né, condenações por trabalhistas. Né? Então ela estava passando para a conta dos consumidores os gastos com condenações trabalhistas da empresa. Né? Então não é a primeira vez que a gente vê esse tipo de mecanismo sendo usado pelas empresas do setor elétrico. Inclusive é um tipo de gestão e de situação, né, para o consumidor brasileiro que tem muito a ver com a privatização. A gente sabe que a maior parte das usinas, das linhas de transmissão, das distribuidoras estaduais de energia são controladas hoje por concessionárias que são empresas particulares. Nesse aspecto, como é que a situação pode piorar ainda mais para o consumidor residencial, para o cidadão brasileiro, de uma forma geral, com a possível privatização da Eletrobras, que ontem, inclusive, o governo anunciou que pretende fazer no primeiro semestre do ano que vem, o Biratã? Muito bem, a privatização da Eletrobras ela é esse mais um exemplo, né, dentro dessa série de problemas que nós enfrentamos aí com o setor elétrico brasileiro, né? E ela não diz respeito só à geração de energia, né? Nós estamos aí abrindo mão do controle de dois recursos estratégicos, né, para qualquer nação, para qualquer país, né, para qualquer povo, né? Que é a geração de energia elétrica hoje, né? Não existe sociedade contemporânea, né? Não existe produção industrial moderna hoje sem energia elétrica, e para isso sem controle, sem previsibilidade, sem planejamento da geração de energia elétrica, né? Mas também no Brasil, por conta da nossa matriz, da gente gerar energia principalmente através da água, que inclusive é uma das formas mais baratas no mundo de se gerar energia elétrica, né? Embora nós estejamos pagando aí a conta de luz segunda conta de luz mais cara do mundo, né? No Brasil, a geração de energia elétrica, ela também significa, o controle da geração também significa controle das nossas águas, né? Então, com a privatização da Eletrobras, né, a gente fragiliza ainda mais a nossa situação sobre o controle da geração de energia elétrica e sobre o controle dos principais cursos hídricos do nosso país, né? E aí isso para nós é muito preocupante, e isso daí traz problemas muito graves.
E para a população entender, parte da situação que gerou o apagão de 2001, está na mente daí das pessoas, quem viveu, né, o apagão em 2001, que inclusive ajudou a derrubar o governo do Fernando Henrique Cardoso, né, impedir que o Fernando Henrique Cardoso ganhasse as eleições novamente, porque o apagão atrapalha todo mundo, e aí é terrível para a sociedade como um todo. Parte das razões que geraram o apagão no país foi justamente o governo, né, o Estado brasileiro, não ter controle sobre o seu sistema de geração. Né? E a gente viveu uma situação muito parecida com o que agora, né? Onde a gente não fez uma gestão dos nossos recursos hídricos que permitisse, no período de chuva, a gente acumular os recursos, ter uma garantia de segurança para a geração de energia, né? Acumular água no momento certo, né? Quando se só olhou para o lucro. E na hora que nós tivemos uma estiagem, não tinha água para gerar energia, tivemos um apagão. Agora nós estamos vivendo, todos os indícios mostram que estamos vivendo uma reedição desse momento. Os lagos não, no momento onde a gente devia ter preservado os lagos, garantido as nossas reservas, isso não foi feito. Veio novamente uma estiagem e estamos aí de novo com risco de desabastecimento. Né? Então, a privatização da Eletrobras, ela agrava esse cenário, porque coloca na mão das empresas privadas, hoje a maior estatal que cuida de geração de energia no nosso país. Para a gente ter uma ideia, hoje tem empresas ainda ligadas a estatais, usinas hidrelétricas do Grupo Eletrobras, que elas geram energia e vendem para o Sistema Nacional de Energia a R$ 65,00 o megawatt-hora. Tem empresas, agora, as termoelétricas que estão sendo ativadas, contratadas pelo governo federal, que estão vendendo a mesma quantidade de energia que as estatais ali vendem a R$ 65,00, elas estão vendendo por R$ 1.500. Né? E esse valor ele vai para o bolso das famílias brasileiras. Então, a privatização da Eletrobras, ela é, sim, um grande erro, né, na nossa opinião, e ela fragiliza a situação do país, fragiliza a situação da economia e fragiliza a seguridade social também das famílias brasileiras. E ainda tem uma outra questão que se relaciona com a gestão do sistema elétrico brasileiro, que é a questão ambiental também, Ubiratã, porque ela é afetada pelas mudanças climáticas, mas ela também ajuda a afetar. Você citou a questão do uso das usinas termoelétricas, que são muito mais poluentes, obviamente, do que as usinas hidrelétricas, mas temos também isso que o MAB denuncia há muito tempo, que é a construção de barragens que acaba alterando, né, o meio ambiente local. Então é necessário pensar essa questão da soberania nacional em relação à gestão do sistema elétrico, também por conta da questão ambiental, Ubiratã? Sim, perfeito, perfeito. É isso, assim, né? Nós, no movimento, nós temos essa vivência, infelizmente, né, muito forte da questão das consequências das construções das barragens, né? E aí nós dizemos que o que nós precisamos construir é um sistema, um modelo energético que pense nas necessidades do povo, que pense nas necessidades do país e que ajude a distribuir a riqueza gerada pela produção de energia no nosso país. Hoje o que a gente vive é o inverso, né? A gente vê aí construções de barragens, né, que geram impacto ambiental. E aí é até importante dizer, né, que aí hoje em 2021, né, nós temos legislação que dizem quais que devem ser as preocupações no tocante ambiental, né, como se deve ser feita recompensação, por exemplo, numa área impactada, né, quais os estudos que devem ser feitos antes e durante a construção da barragem, né, que é um avanço importantíssimo, né, a gente não tinha isso décadas atrás. Mas ainda hoje nós não temos legislação que diga o que deve ser feito com as pessoas. E para nós, esse é uma das grandes contradições desse sistema também. Né? Nós não temos legislação que diga quais são os direitos das pessoas quando elas são atingidas por barragens. Não temos legislação que diga como deve ser feita qual é o tratamento que deve ser dispensado a essas pessoas atingidas por barragens. Né? E isso gera situações de injustiça muito grande.
E ainda mais nesse momento, né, onde existe uma grande busca por lucro por parte do setor privado e a geração é cada vez mais entregue na mão das grandes empresas do setor privado, né, a gente vê violações de direitos acontecendo à torta e à direita, assim, né? Com o exemplo na área da mineração, né, todos nós estamos vendo aí com os casos de Brumadinho e Mariana, com a Vale se negando a resolver o problema das famílias, né? Ainda hoje, né, entregou uma porcentagem ínfima de casas para as famílias que perderam casas lá no incidente de Mariana, né, e Brumadinho fica brigando na justiça para reduzir indenização, parcelar a indenização, né? Ou seja, isso é um problema muito grande. E no setor elétrico, isso, com barragens para geração de energia, né, isso também ocorre. Nós temos que olhar para as questões ambientais, mas nós temos que olhar para as questões sociais também, para as pessoas, né? E nós acreditamos que nós temos condição de construir um modelo que seja muito mais justo, né? Que olhe para esses aspectos desses problemas gerados pela construção de uma hidrelétrica e que crie um modelo de fato, de desenvolvimento, de distribuição da riqueza, né? De controle popular ali, né? De atender os anseios da nação, né? E não só atender o lucro e cada vez mais o lucro especulativo aí do setor financeiro que está investindo no setor elétrico. Um pouco dessa é a nossa luta, é a luta dos movimentos atingidos por barragens, né? Um modelo que privilegie o parâmetro humano. O Biratã, queria agradecer demais a sua participação aqui no Jornal Brasil Atual. Muito obrigado, até a próxima. Valeu, eu que agradeço, até a próxima. Conversamos aqui com o coordenador estadual do Movimento dos Atingidos por Barragens de São Paulo, o Biratã Dias. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.